Olá, queridos, mais uma pregação lidando com o lindo Evangelho de Mateus. Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Vamos dar continuidade a nossos estudos nesse livro. Hoje vamos lidar com versos 1 a 14. Mateus 12, de 1 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo aquilo, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que ao considerarmos o início do capítulo 12, o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Regras que a gente não sabe bem se são para o nosso bem mesmo, se são sérias ou se são só coisa da cabeça de quem inventou. Já passou muito por isso, não passou? Por exemplo, tem uma coisa aqui no Brasil que segue me intrigando. Já é assim há anos e continua sendo. É nas lojas o tal do tirar a ficha antes de pagar. Em muitos lugares do mundo e também do Brasil, você entra na loja, você vai na prateleira, você escolhe o que você quer, você vai ao caixa e você paga. Tem lojas que se você tentar fazer isso, o que vai acontecer? A pessoa do caixa vai te dizer assim: o senhor tirou a ficha? E você fala: não, tem que tirar. Procura um vendedor que ele tira para você. Aí você vai procurar um vendedor, né? Mas às vezes não tem um vendedor livre. Você fica lá um tempão do lado do vendedor, esperando ele acabar uma venda, para daí você falar assim: eu quero comprar isso aqui. Aí ele pega o seu produto, vai até um computador, faz alguma coisa lá, às vezes até pede dados seus, por que você precisa disso? Aí então tirou a ficha. Mas ele não te dá o objeto, você vai até o caixa, você fala seu nome ou o número do pedido, paga, pega o recibo, volta ao vendedor, que aí sim te dá a mercadoria. E você fica assim: por que isso? Talvez algum dia essa regra tenha tido algum sentido, mas não faz o menor sentido hoje. E eu sei que cada um de vocês já sofreu por causa de regras sem sentido, regras supérfluas. Talvez na sua casa tenha sido assim. Quando você estava sendo criado, você ainda criança, e seus pais insistiam que você fizesse coisas sem sentido, apenas porque queriam que você fizesse. Nunca ninguém te explicou, e um dia até tentaram explicar e você ficou assim: não faz o menor sentido. Se você já esteve nas Forças Armadas, você sabe que muito do que é feito pelos recrutas é simplesmente para manter ocupado e obedecer para aprender obediência. Talvez você já tenha passado por igrejas e sofrido com regras não bíblicas que eram tratadas pelos pastores como a própria palavra de Deus. Já teve disso, não teve? Até na situação da pandemia, a gente fica meio assim. A gente não sabe se as regras que estão sendo impostas por um governo ou por outro governo, ou por uma autoridade ou por outra autoridade, são de fato necessárias. A gente tem visto notícias de abuso de poder para lá e para cá. discussões sobre o que é lícito para um governante pedir, exigir, mandar.
Algumas regras a gente olha e fala assim, essa parece sensata. Já outras a gente olha assim, isso faz sentido? Algumas autoridades têm se sentido reis, né? Um amigo meu conta que o síndico do prédio dele proibiu a entrada no edifício de qualquer pessoa que não seja moradora. O que é óbvio, um abuso do seu poder. Ele não pode fazer isso. E a gente vê as regras, sei lá, até mesmo máscara. É para usar? Quem? Quem deve usar máscara? Quem está doente? Quem acha que está doente? Como que é? Outro dia no mercado eu estava lá e tinha várias pessoas de máscara e uma enfermeira do Agarran começou a dar bronca em todo mundo. Porque tinha um monte de gente de máscara e ela falando, só é para usar máscara quem está doente. Aí depois surgem estudos da OMS falando que talvez seja para todo mundo usar e não só quem está doente, porque talvez a gente não saiba quem está doente, tem os assintomáticos. E parece que os países como Coreia do Sul, em que todo mundo usou máscara, achatou a tal da curva, e a gente fica assim, e aí, é para usar, não é para usar? Qual regra sigo? Qual regra faz sentido? Talvez você seja uma pessoa também que cria regras sem sentido para os outros. É provável que você também seja alguém que distorce a lei do Senhor contra os outros, amarrando-os, prendendo-os com laços que vão além do que Deus ensina e exige. E claro, quando é a seu favor, a tendência é outra, né? A tendência é relaxar os padrões e exigências de Deus. Queridos, todos nós temos problema com regras e com lei, e em particular com a lei do Senhor, com a lei de Deus. Todos nós temos um coração que em certas horas se vale da lei e até exagera. E todos nós temos corações que em certos momentos fingem que a lei não é com a gente. Hoje Jesus vai lidar com o seu coração acerca dessas coisas. Hoje nós veremos que Jesus é a solução para os corações legalistas e antinomistas desse mundo. Jesus é a solução. Jesus é o nosso descanso. Vamos ver isso em algumas partes. Primeira verdade que eu preciso que você entenda bem é a ideia de que a lei de Deus existe para o nosso bem. E ela não é uma lei arbitrária. Ela é uma lei feita para o nosso bem. Nos últimos sermões, lidamos com o belíssimo capítulo 11 de Mateus, que nos ensinou muito sobre quem Jesus é e como ele age. Vimos Jesus insistindo que ele é humilde e manso. Vimos que estar com ele é leve e bom. Há paz em nos colocarmos sob o jugo dele, diferente daquela turma dos fariseus. E Mateus aqui, então, logo em seguida, nos traz uma história que vai mostrar muito bem, na prática, qual é a diferença de estar com Jesus e estar com os legalistas. Como que a história começa? A história começa com uma discussão acerca do que é o sábado e para que ele serve. Olha comigo versos 1 e 2 de novo. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mateus resolve colocar em seguida aquilo tudo do capítulo 11, um evento que se passou por aquela época, especificamente no dia de sábado. Jesus está com seus discípulos na seara e eles estão com fome. Estão com fome e é dia de descanso. Pode pegar comida no dia de descanso? Os discípulos de Jesus pegaram. E os fariseus rapidinho que estavam de olho ali, né? Olha essa turma, eles ficam de olho. Não sei se viram pelos stories do Instagram, não sei como que eles viram, mas estão de olho para ver quem apronta. Olha aí, olha aí. Seus discípulos estão quebrando a lei de Deus, estão fazendo o que não pode no dia de descanso. Antes da gente entrar na resposta de Jesus, precisamos entender um pouco o que se passa aqui e lembrar o que é o sábado e por que ele existe. Sábado, ela é o que a gente chama de uma ordenança da criação. O que quer dizer isso? Desde quando Deus fez o mundo, ele já instituiu essa ideia de um dia em 7 para descansar. E ele fez isso por meio de ele mesmo, no 7º dia, quando completou a sua obra de criação, descansar. Esse dia foi dado para a humanidade inteira desde a época de Adão. Mais tarde, muitos anos depois, na época de Moisés, na saída do Egito, lá nos 10 mandamentos e o que veio depois, aquilo foi codificado.
de uma forma mais específica, mais estrita, trazendo leis sobre as cerimônias religiosas, trazendo leis específicas para o funcionamento da sociedade civil em Israel, algumas regulamentações mais específicas. Mas é importante que você entenda que a ideia de um dia separado não é algo que foi dado com a lei ali em Moisés. É algo que já vem antes, desde a criação. Tá, mas por que Deus faz isso de um dia de descanso, um dia voltado à adoração e comunhão com Ele, com o seu povo? Será que é porque Deus é que nem uma criança, dessas super carentes de atenção, que precisa que os humanos parem tudo o tempo todo para ficar olhando para Ele? É isso? Claro que não. O dia de descanso foi dado para o nosso benefício, tanto físico como espiritual. Benefício físico, sim, porque quando Deus criou o ser humano, Ele nos fez de maneira tal que nós funcionamos nesse ciclo de descanso e atividade, descanso e trabalho. E nossos corpos precisam disso. Ao dar um dia de descanso, o Senhor nos faz parar para que a gente recupere as nossas energias. Não somente nós, mas os nossos servos, aqueles que trabalham para nós, os nossos animais que trabalham também, todos precisam de descanso. E ao fazermos isso, nós somos tratados espiritualmente também. Porque o objetivo do dia de descanso envolve nós sermos lembrados de quem Deus é e da nossa relação para com Ele. Porque sim, nos dias da semana normais, muitas vezes o nosso coração vai indo para o caminho da fadiga e de focar nas coisas deste mundo e esquecemos de onde vêm todas essas coisas. Esquecemos que a existência vem do Senhor, o nosso Criador. Ao pararmos tudo e refletirmos, a gente reflete no fato de que Deus nos fez e dele somos. Ele nos falou e viemos a existir. Uma vez por semana somos lembrados também de maneira especial da nossa redenção, de que fomos tirados da terra da escravidão, da casa da servidão. O dia de descanso é um dia para a gente celebrar isso. O dia de descanso é um dia para a gente celebrar o sustento e a provisão de Deus. O dia em que a gente cessa nossos esforços e mostra para nós mesmos que dependemos dele. Sempre que a gente fala assim, a questão não é por que tem que ter um dia de descanso? A questão deveria ser, por que você não quer isso? Por que você não vai querer um dia em que Deus diga para você, está liberado, eu te libero. Você não precisa hoje batalhar pelo seu sustento, pela sua aprovação no vestibular, pelo seu novo emprego. Eu te libero, eu cuido. O seu sucesso não depende disso. Sinclair Ferguson, um autor muito bom, diz o seguinte: o sábado foi dado ao homem para suprir suas necessidades e ser uma bênção, não para restringir a sua vida e reduzi-lo a um robô obediente. O sábado, o dia de descanso, é para a vida fluir melhor, não para ela ser pior. Aliás, entenda, a lei de Deus é sempre assim. A lei de Deus é para o nosso benefício. As leis que nós criamos para subjugar as pessoas, não. Muitas vezes vão para o malefício delas. Mas a lei do Senhor, não. E não somente no que tange ao dia de descanso, mas a tudo. É a forma boa de viver, agradável a Deus. Mas não somente isso. É a forma que nós fomos feitos para viver. Então, perceba os fariseus. Jesus e seus discípulos estão caminhando pelos campos, é o sábado, é o dia de descanso, e essa turma está com fome. O que eles fazem? Eles colhem espigas para comer. Eles colhem espigas. A turma não gosta. O objetivo da lei, querido, o objetivo da lei é para que o homem viva de acordo com o que o Senhor o fez para viver. Não há nenhuma violação na lei do Senhor em pegar espigas para comer. Jesus nunca quebrou a lei de Deus. Se Jesus tivesse quebrado a lei de Deus, a sua morte na cruz não valeria de nada, porque ele não seria o cordeiro macho sem defeito. Mas não havia violação da lei aqui. Sabe do que havia violação? Não da lei de Deus, mas das leis extras que os fariseus gostavam de colocar sobre o povo. E essas regrinhas, queridos, Jesus não estava nem um pouco interessado em cumprir. Mas é importante que você entenda, nem Jesus, nem os seus discípulos fizeram qualquer coisa errada nesse momento.
Os fariseus, os chamados mestres da lei, eles adoravam adicionar coisas à palavra de Deus. Por que você está fazendo, por que os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito? Por que seus discípulos estão fazendo o que é errado? Por quê? Entenda, eles não estavam fazendo nada errado, de acordo com a palavra de Deus. Talvez eles violassem as leis dos legalistas. Sermão passado eu falei sobre os legalistas, lembra? Os legalistas são aqueles que acrescentam, que colocam exigências que a palavra de Deus não coloca, que adicionam coisas à palavra do Senhor. No caso específico do sábado, o quarto mandamento, eles queriam escravizar as pessoas. Queriam escravizar, abusar da autoridade que tinham para constranger e prender e condenar as pessoas. Eles se julgavam enormes conhecedores e seguidores da lei e achavam que podiam ditar aonde a palavra de Deus não tinha ditado. Eles achavam que podiam legislar aonde Deus não tinha legislado. Eles constroem cercas ao redor do mandamento para evitar assim quebrá-lo. Eles eram especialistas em seguir a lei de uma forma externa. Lá no Sermão do Monte, Jesus mostrou que eles não iam fundo o suficiente. Lembra disso? Ele mostrou que aquela turma eles eram bons de posar de santos, mas o interior deles estava morto. E Jesus aqui está mostrando para eles que não há nada errado em pegar comida no sábado. O objetivo da lei é vida. O objetivo da lei não é escravidão e morte. Jesus está mostrando que a lei é para a vida. Pensa, por exemplo, no limite de velocidade que você tem na cidade. Por que tem um limite de velocidade em certa estrada, em certa rua? A ideia é que ela seja para proteger a vida. O limite de velocidade é para isso. É para proteger a vida, não é para impedir ou tolher os seus instintos automobilísticos. Mas, obviamente, se você está com alguém ferido de morte, no carro indo para o pronto-socorro, passe o limite de velocidade. Porque nesse caso, romper esse limite é proteger a vida, para que aquela pessoa tenha o atendimento necessário. E Jesus vai usar alguns exemplos para mostrar isso com mais clareza. Pode, não pode, o que não pode, o que é essencial. A gente discute essas coisas sem fim, né? Até nesses tempos de pandemia fica essa discussão de devem abrir os negócios que são essenciais. A gente não sabe o que é essencial, o que pode, o que não pode. E Jesus, para esclarecer o que é essencial, o que é contribuir para a vida no dia de descanso, ele traz dois exemplos que servem para quebrar os fariseus. Olha aí comigo versos 3 a 6, mais uma vez na sua Bíblia. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha que interessante os exemplos que Jesus dá. Ele fala sobre Davi, o rei Davi, na época que nem rei era, e dá um exemplo que ensina pra gente que misericórdia é um dos objetivos desse dia. Certa ocasião, Davi e os seus estavam fugindo de perseguição, está lá em 1 Samuel 21, se quiser ler depois. E eles passam lá pelo tabernáculo, que aqui Jesus chama de casa de Deus, era aquela edificação que significava a presença de Deus junto a nós, seres humanos. E eles comeram uns pães que tinham lá, os pães da proposição. Não sei se você lembra, mas no tabernáculo tinham vários móveis, a gente estudou isso detalhadamente quando estudamos Êxodo. E um desses móveis era uma mesinha de pães. Lá deveriam sempre ter 12 pães, os chamados pães da proposição, que tinham um simbolismo muito importante, a ideia de que quando Deus está com o seu povo, Deus provê para o seu povo. Esses pães eles eram separados para essa função especial. Só os sacerdotes poderiam comê-los. E o que Jesus fala? Que naquela ocasião Davi está fugindo, Davi está sendo acusado injustamente, Davi está sendo perseguido, eles estão com fome e eles comem o pão. Era uma questão de misericórdia, o sacerdote deixou, era uma questão de misericórdia.
Vai deixar as pessoas morrer de fome se tem comida? Claro que não. Misericórdia é um dos objetivos desse dia. Vai deixar de fazer o bem porque é o dia de descanso? E ajudar quem você pode ajudar? Claro que não. E aí ele dá outro objetivo, ele dá o exemplo dos sacerdotes. Ah, é o dia de descanso, então ninguém pode fazer nada. Peraí, mas os sacerdotes faziam um monte de coisa nesse dia. Sim. E eles não violam a lei nesse sentido de pecar. Eles quebram o sábado no sentido de que eles estão fazendo trabalho. Mas é um trabalho que contribui para o objetivo do dia, que é crescimento espiritual, fortalecimento na fé, adoração. Então também, a adoração é algo que deve ser feito. O dia é para isso mesmo. Talvez alguns pensem assim, puxa vida, mas no dia de descanso, então, a gente vai juntar o povo da igreja, pessoas vão carregar instrumentos, pessoas vão preparar músicas, pessoas vão pregar, pessoas vão ficar na porta em pé, pessoas vão se desgastar em dar aula para as crianças. Isso não é trabalhar? É para isso que serve o dia. Para fortalecimento espiritual. Esse tipo de trabalho não tem nenhum problema a ser feito. É um dia para descanso. Mas um descanso que promove o bem, que promove a vida, que promove o culto, que promove a comunhão. Se comer o pão da proposição vai contribuir para isso. Se pegar um lanche no campo vai contribuir para isso. Se o sacerdote trabalhar no dia vai contribuir para isso, que se faça. Entenda, Jesus não está aqui jogando fora o sábado ou o dia de descanso. No Novo Testamento, esse dia muda do sábado para o primeiro dia da semana. A gente explorou isso com cuidado quando pregou lá no quarto mandamento. Se você quiser, depois pega lá para ver, para ouvir. Mas Jesus não jogou fora a ideia de um dia de descanso. Ele não jogou fora a lei. Ele está dizendo que aqueles fariseus têm uma visão muito pequena dessas coisas. E ele está corrigindo. Ele está mostrando que ele é a favor da vida, enquanto os legalistas são pela morte. Fariseus não gostam nada disso, é claro. Eles são gente que tem condenado inocentes. Jesus diz para eles, se vocês entendessem o que Deus quer, que Ele quer misericórdia, e não meros holocaustos, ele estava citando Oséias 6. Se vocês entendessem o objetivo dessas coisas, vocês entenderiam que esse dia de descanso ele é para o bem. Não é um ritual vazio, não é um bando de leis e fiscalização mútua, um de olho no outro para ver quem está quebrando o sábado, um checando o Instagram do outro para ver quem anda postando e se divertindo no dia de descanso, um conferindo o Twitter do outro para ver se falou alguma coisa que configura quebra. De maneira nenhuma. Não é para a morte, é para a vida. É misericórdia, é para a vida. Perceba a seriedade do que Jesus diz sobre eles. Vocês estão condenando inocentes. Como que eles estão fazendo isso? Ao colocar lei onde Deus não colocou, eles fazem com que pessoas sintam o fardo de que são quebradores da lei, de que estão sendo condenados. Sabe, queridos, é muito fácil fazer vocês condenados. É só inventar uma regra. Por exemplo, se o pastor chega para você e diz assim, é pecado respirar enquanto ouve o sermão. Criei uma regra. Crianças, tenta aí, ficar sem respirar o sermão todo. Será que você consegue? Claro que não consegue, né? No máximo alguns segundos, ou quem é bom de natação, 1 minuto, 2, não sei. Mas se eu colocasse essa regra sobre vocês, sabe o que eu faria? Eu condenaria vocês todos. Mas por que eu faria uma regra idiota dessas? Só se fosse para escravizar mesmo. Só se fosse para querer o mal de vocês. Respirar é bom. Respirar é importante. Respirar conduz à vida. E essa era a primeira verdade que a gente precisava entender hoje. Sejamos cuidadosos. A lei de Deus não é para a morte, a lei de Deus é para a vida e vida em abundância. Cristo nos ensinou a seguir e amá-lo e cuidar dos seus mandamentos, não para que a gente tenha uma vida miserável, mas porque isso é vida em abundância. E não cabe a nós ficar colocando leizinhas extras sobre a vida das pessoas. Esse não é nosso chamado, essa não é nossa tarefa. A gente vai ver agora no segundo ponto uma demonstração muito prática de como esses homens querem o mal, de como esses homens não são pela vida. O coração legalista busca usar a lei para o mal.
E Jesus é a solução para isso. Veja, Jesus está dizendo, olha que coisa séria, que aqueles homens que posam de benfeitores, que aqueles homens que gostam de aparentar que são aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, de próximo como a si mesmo, na verdade, essa turma é gente que condena inocentes, se valendo da lei de Deus, que na verdade é santa, justa e boa. Que acusação, hein? Será que eles são assim mesmo? Será que Jesus não está exagerando, não? Então acontece algo naquele mesmo dia de descanso, que vai servir de ilustração para ficar claro quem é que ama o bem e quem torce pelo mal. Quem é que quer a vida e quem é que quer a morte. Quem de fato se importa com as pessoas e quem só usa a lei de Deus como desculpa para oprimir. Olha comigo na sua Bíblia, versos 9 em diante. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela está cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Um homem com a mão ressequida vai ser o teste que mostra quem é pela vida e quem é pela morte. A sinagoga, queridos, era o local onde o povo do Senhor se reunia, quem morava longe de Jerusalém. Quem morava em Jerusalém se reunia no templo, ia lá para as cerimônias e sacrifícios e tudo. Mas se você morava fora de Jerusalém, você frequentava uma sinagoga, em qualquer cidade que tivesse uma. Era uma reunião para adoração, para comunhão, para instrução e assim por diante. E na sinagoga específica dessa turma toda, que era que Jesus estava indo, e tinham os fariseus também, havia um homem com a mão ressequida. Ele tinha algum tipo de paralisia, a gente não sabe muito, mas a sua mão era inválida. Uma mão boa, uma mão ruim. E aquela turma olha aquele homem da mão ressequida e sabe o que eles veem? Uma oportunidade para pegar Jesus. Isso é jeito de olhar para alguém? Eles sabem que Jesus tem curado muitas pessoas, todo mundo sabe. Todo mundo dessa região tem visto os sinais. Lembra que Jesus falou? Cafarnaum, Betsaida, Corazim, vocês sabem dos sinais. Aquela turma sabe o que Jesus tem feito. Um coração voltado para o bem teria dito o seguinte: eita, tem um homem da mão ressequida. Chegou Jesus. Senhor, o Senhor pode fazer algo por ele, Jesus? Você tem feito maravilhas, você pode cuidar dele? Eles não são assim. Eles não amam o bem. Eles só querem ver se pegam Jesus mesmo. Eles não duvidavam que Jesus podia curar. Eles sabiam o que ele tinha feito ao paralítico, à sogra de Pedro, ao leproso. O que eles queriam era ver se Jesus faria aquilo de um jeito que eles achavam errado. Esse cara fica curando o povo, vamos ver se ele vai ter a cara de pau de curar no sábado. Vamos ver. E aí, Jesus, é lícito curar no sábado? Muito mais sério do que ter a mão ressequida é ter o coração ressequido. E Jesus se revolta com a dureza do coração deles. E Jesus mostra a hipocrisia deles. Ele fala: né? Se vocês tivessem uma ovelha, e se a ovelha de vocês cair na cova aí no dia de sábado, você vai deixar ela lá na cova para morrer de fome ou ser devorada por um lobo? Ou você vai lá e vai fazer o que for preciso para resgatá-la? Seus hipócritas, vocês vão resgatar a ovelha. Se vocês fariam isso por uma ovelha, eu não vou fazer o bem para um homem, que vale muito mais do que uma ovelha? É claro que é lícito fazer o bem no dia de sábado. E ele diz para o homem: estenda a mão, vai. E o homem estende a mão e a mão ficou boa como a outra. Olha que maravilha, olha o poder de Cristo, olha o amor de Cristo. Ah, queridos, pior do que tudo é um coração seco, um coração ressequido, que prefere ver o sofrimento do que o resgate, que prefere a enfermidade e a morte do que a cura,
que prefere a punição ao arrependimento. Aliás, a gente é assim também, tá? Todas as vezes que você torce para alguém não se arrepender, todas as vezes que você torce para alguém não ser perdoado por Cristo, muitas vezes nós queremos que coisas boas aconteçam com os outros apenas se sobrar para a gente de alguma maneira. Mas se alguém que a gente não gosta, a gente não quer que se dê bem, não é verdade? Vai dizer que você nunca torceu para algum adversário ou rival seu se dar mal em algo que era justo e bom que ele fazia? Nunca. Nunca torceu contra um rival político ser bem-sucedido em algo que faria bem para as pessoas? Nunca torceu para um rival amoroso se dar mal? Um rival no trabalho não conseguir atingir o seu objetivo e ficar bem na história? Nunca? Nunca torceu contra o bem? Fariseu quer o mal. Pior do que ter uma mão ressequida é ter o coração ressequido, que prefere o sofrimento ao resgate, que prefere a enfermidade à cura, que não quer ver arrependimento e reconciliação. Vamos contrastar mais ainda essa ideia do pecador com o Messias. Veja o contraste desses homens com Cristo. Veja a diferença do fardo. Eles eram legalistas. Isso acho que já está claro para você. Mas eu preciso que você veja que o legalista, ele também é um antinomista. O que é isso? Que palavra é essa? Veja, antinomista é o contrário do legalista. É aquele que é contra a lei. Aquele que, ao invés de ampliar as exigências da lei, é aquele que retira, faz pouco caso da lei de Deus. E veja como esses homens são ao mesmo tempo as duas coisas. Porque se por um lado eles são legalistas no que tange ao quarto mandamento, eles exageram, eles ampliam, eles botam mais peso do que a Bíblia bota, no que tange ao sexto mandamento, não matarás, eles são bastante frouxos, eles são antinomistas. Percebe? Logo após aquela situação, o que eles estão fazendo? Verso 14. Eles saem dali e, cheios de ódio, estão tramando um assassinato. Percebeu? No final das contas, eles que dizem se importar muito com a lei de Deus, só se importam com eles mesmos. Eles dizem levar a lei de Deus a sério, mas é só naquilo que interessa mesmo. No que diz respeito ao mandamento de não matar, eles não estão nem um pouco preocupados com a lei. Eles querem é fazer o mal mesmo. Eles estão usando a lei de Deus como um pretexto para os seus objetivos. Eles são legalistas naquilo que para eles é relativamente tranquilo de fazer, ao menos externamente. E são antinomistas em outras coisas. Triste, né? Você acha que você escapa de ser assim também? Ah, meus caros, todos nós temos no coração a tendência para as duas coisas. Para o legalismo e para a antinomia. Nós exigimos dos outros mais do que a lei exige, e muitas coisas. Queremos que façam as coisas do jeito que nós achamos certo. Queremos que se adequem muitas vezes não ao padrão bíblico, mas ao nosso padrão. Ao nosso padrão. Do que é ser um bom filho, do que é ser um bom marido, do que é ser uma boa esposa, do que é ser um bom pastor, do que é ser um bom membro de igreja. Não o padrão bíblico, o nosso. Ao mesmo tempo, reconheçamos naquelas outras coisas que nós não queremos levar a lei tão a sério, somos especialistas em diminuir as exigências no que diz respeito aos nossos interesses. Fingimos que não é com a gente, que a gente quebra a lei em vários pontos também. É como, por exemplo, um pai que exige respeito e submissão da esposa e dos seus filhos, talvez até de uma forma exagerada e não bíblica, mas não lidera e não provê espiritualmente para sua família, não provê materialmente, não é o cabeça do lar. Quer a submissão, mas não faz a sua parte. Ou a mulher que fala tanto contra aquelas que assistem filmes seculares e ouvem música do mundo, coloca regras que a Bíblia não coloca, mas ao mesmo tempo não para de falar mal das pessoas.
Ou o homem que é extremamente rígido no uso do dinheiro ao ponto de ser avarento e cobiça mulheres o tempo todo? Ou aquela pessoa para quem a hospitalidade é tão fácil e ela fala dos outros, vocês não são hospitaleiros como eu sou, mas não gastam um minuto em oração e no estudo da palavra. Para outros já o estudo vem fácil, mas segurar-lhe a língua é impossível. Todos nós temos aspectos que nós exageramos a lei como legalistas e temos aspectos da vida cristã que nós diminuímos as exigências como antinomistas. Todos nós somos fariseus em recuperação. Os fariseus são um padrão da hipocrisia. E muitas vezes nós da igreja somos chamados de hipócritas e somos mesmos. E a gente precisa abrir os olhos para isso. Felizmente Jesus veio por nós, para curar o nosso coração ressequido. E a gente precisa ver isso, o nosso texto fala disso. Jesus veio para nos dar descanso. Jesus andava curando, Jesus andava fazendo o bem, ele seguia perfeitamente a lei de Deus, ele fazia o bem, ele curava, e ele é o Senhor do sábado. Ele veio para fazer algo mais do que curar as nossas meras mazelas físicas. Jesus veio cumprir a lei perfeitamente para ser digno de morrer na cruz do Calvário. Os fariseus achavam que eles eram os especialistas em sábado, né? Eles achavam que eles eram os especialistas em dia de descanso. Não eram, não. O especialista é Jesus. Olha algumas coisas que ele fala de si mesmo aqui nesses versos. Olha o que ele fala no verso 6. Aqui está alguém que é maior do que o templo. Uau! Olha o que ele fala de si mesmo no verso 8. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está dizendo, vocês acham que entendem de lei? Vocês acham que entendem de templo? Vocês acham que entendem de sábado? Eu é que entendo dessas coisas. Eu sou maior do que o templo. Eu alimento e cuido dos meus. Eu sou maior do que o templo. Eu sou Deus encarnado. Eu sou Deus convosco. Eu sou o Senhor do sábado. Eu entendo tudo de lei. Eu sou o legislador. Fariseus, vocês acham que entendem de lei? Vocês, fariseus, vocês são físicos amadores querendo ensinar Albert Einstein. Vocês são futebolistas de fim de semana querendo ensinar Lionel Messi a driblar. Vocês são filmadores de Instagram querendo ensinar os cineastas os irmãos Coen. O Senhor do sábado sou eu. Eu entendo de descanso. Eu entendo de lei. Eu entendo de bondade. A lei apontava para aquele que um dia viria fazer o que fariseu nenhum conseguiria, cumprir a lei perfeitamente, e eles se recusam a ver. A lei apontava para Cristo, apontava para ele que é o descanso, o fim da lei. A semana terminava em descanso. Essa é a ideia do sétimo dia ser o do descanso. Mas quando Cristo vem e cumpre a lei, isso muda, porque Ele já nos dá descanso para os nossos pecados. E agora a gente não termina mais a semana em descanso e adoração no sétimo dia. Agora a gente começa a semana em descanso e adoração no primeiro dia, o dia da ressurreição, o dia do triunfo daquele que venceu a morte, no domingo de Páscoa. Esse domingo, assim como todo domingo, a gente celebra exatamente isso, que na ressurreição de Cristo, Ele vence a morte, Ele nos dá descanso. Naquele primeiro domingo da nova criação, a gente mudou nosso descanso do sétimo para o primeiro, porque Jesus venceu. Fariseus, vocês se lembram do primeiro sábado? Aquele, depois do sexto dia de criação, vocês se lembram daquele primeiro sábado? Eu me lembro. Eu estava lá, com Deus Pai e Deus Espírito. Eu sou o Criador. Jesus, queridos, está realizando essa obra de redenção.
Curar paralisias é uma pequena prévia. Ele veio para fazer algo muito maior, ele veio para morrer na cruz do Calvário. E ele já nos dá descanso. Ele que é o pão da vida, ele que é o templo encarnado, ele já nos dá descanso. Agora a gente começa a semana assim, desfrutando do que ele nos deu. Se na parte anterior nós vimos, na sessão do sermão anterior, que todo aquele que viesse a ele teria descanso, aqui ele mostra como que é esse descanso. Sim, é ele. Ele é o nosso sábado. Nele descansamos, nele temos vida. Ele é o nosso pão que nos alimenta, ele é o nosso templo em quem vivemos e adoramos. Estar no jugo com ele, aprendendo a andar no caminho da lei é um deleite. Ainda que seja duro ao coração às vezes. Esse Jesus é de fato uma ameaça aos legalistas, aos que querem alcançar o favor de Deus por seus próprios caminhos. É uma ameaça também aos que querem fugir da lei e fazer o que querem. Na sabedoria eterna de Deus, ao apresentar quem Ele é, o Senhor Jesus provocou naqueles homens uma reação. Aqueles homens se deixaram dominar pelo pecado. E a reação maligna deles, esse concílio destrutivo, é o que iria em última instância levar Jesus à cruz do Calvário, para que você que crê e eu que creio pudéssemos ter vida e liberdade nele. Ah, queridos, eu estou cansado do meu coração legalista. Cansado do meu coração que insiste em querer se justificar, que insiste em querer acumular evidências de que ele é bom. Estou cansado também do meu coração antinomista que insiste em ir contra a lei do Senhor. É exaustivo lidar comigo mesmo. Sinto-me cansado e sobrecarregado. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da lei, que por nós cumpriu a lei, que morreu porque nós não cumprimos. Você está cansado e sobrecarregado? Hoje é domingo. Descansa. Descansa naquele que é o teu sábado. Descansa naquele que é manso e humilde de coração. Descansa sabendo que porque já temos esse descanso, um dia o grande descanso vai chegar de vez. E seremos com ele para sempre. Amém. Senhor, nós agradecemos porque Cristo é nosso sábado, é nosso descanso, é nosso Salvador. Agradecemos porque Ele está nos livrando de nós mesmos, de nosso legalismo e nossa antinomia. Pedimos que nesse domingo o Senhor nos lembre do seu amor o dia inteiro e descansemos nele. No nome dele oramos. Amém.